Então, entre a motricidades relacionam, como eu coloquei, passos ligados à motricidade humana e à motrivivência em outras faculdades e disciplinas. Esse serviço sócio-histórico, uma abordagem instrucionista ligada ao campo de choque digital e algumas teorias vertentes relacionadas às universidades e contribuição à corporeidade. Pois bem, entre os conceitos entre Piaget e a motricidade humana, colocamos em primeira instância, que é o campo primário, que traz a iniciação. Segunda instância, secundário, que nos traz também os campos campos óperos, que vai haver conceitos. E a terceira instância já traz o quê? Uma maturidade entre os campos de terceira idade e os campos que relacionam a nossa dimensão sócio-histórica. Ok? Então nos traz fatores importantes que possam almejar. Então, entre as particularidades que foram relacionadas à temática, entre as temáticas que foram relacionadas à motricidade humana, como eu falei, contribuições à corporeidade e o movimento social. Okay? Os corpos dogmáticos, okay? São dogmáticos ligados a uma raiz hermenêutica, fenomenológica e positivista. Quando eu falo positivista, como eu falei, o Mauro Betti. Mauro Betti fala sobre a questão ali, sobre a questão de que houve na época que nós éramos fazíamos extensão em verificações e investigações que ocorriam entre épocas escolares, entre homens, meninas e meninos, nesta época. Muitas vezes as pessoas pensam que o CPI foi o próprio Magno Malta. Nessas épocas já aconteciam algumas fatalidades. É lógico, respeitando a Bíblia e outros campos dogmáticos, traz relações a outras religiões também, não só a cristã, a evangélica, ou as classificações típicas que você pensa e a concepção de mundo. Então, quando falamos de corporeidade, falamos de aldeias, tribos e conceitos ortodoxos que relacionam a própria mente, a própria mãe, o próprio pai, e essa ótica fixa, que é a própria cultura sólida desde Bauman. Então, coloquei o tipo dogma aqui ligado a Bauman e outros autores que possam relacionar com o intercâmbio motriz. Coloquei um parênteses aqui e uns 4 pontinhos relacionados à família. Pois bem, então, quando falamos da pedagogia do esporte, falamos do salto de identidade perdida, porque o esporte ele é fenomenal. O esporte também é hermenêutico, tem as suas interpretações periódicas, há peritos a peritos. Quando o professor vai formar vários professores para ser outros professores, há um campo osmótico de vida, ou seja, uma difusão do menos concentrado para o mais concentrado. O mais concentrado está lá, o doutor, o mestre, que vai te orientar, vai ser um instrutor, um mentor, que vai que você tenha autonomia em suas pesquisas e identidade. Se eu for algum robô, algum fantoche, posso até ser na faculdade, mas depois que você começa a ler os livros, os olhares criteriosos, como Fonseca fala, como o próprio Paulo Freire fala, o João Bautista Freire da Silva fala, nos traz um olhar analítico, ok? Então, entre essas demandas, qual é a maneira melhor para nós atuarmos? Temos que atuar, lógico, com a maneira que é eficaz. Qual é a maneira eficaz? Eu falei que há um diâmetro, é melhor, haverá uma economia maior, o diâmetro reto. Mas quando há algumas ondulações, ou encurvaduras, ou flexibilidades, nos traz também ajudas para haver uma reflexão e ação. Então, entre esse conhecimento e atitudes indispensáveis para o ensino fundamental, okay? Como foi no Paulo Maes Gueritz, no fundamental, em outros colégios, uma síndrome, que eu coloquei síndrome CARI, que eu senti a Raquel Passos aqui, que liga a diligência, liga a previdência e a outros fatores.
ok? Esta síndrome nos traz panoramas importantes que vão intercalar o meios futebolísticos, né? E a questão de gênero e saúde. Gênero e saúde. Gênero é saúde ou gênero e saúde? Gênero é saúde. Pelas pesquisas que eu fiz, gênero é saúde. Como diz o próprio Rui Barbosa, entre príncipes e sapos, gênero é saúde, porque há príncipes, há princesas, como há sapos, há sapas também, há rã, não sei, o tipo que colocamos sobre o gênero. Então, colocamos o tema assim, a motricidade humana, gênero e saúde, ou gênero é saúde? Se o gênero é saúde, praticamente eu estou perdido, ok? Somente ligado à própria mãe e às outras filiais, como filhas, ou seja, sobrinhas, netas, mas trazia o que? Um campo de mental, de profissionalização ou de estudos ligados do próprio homem louco entre os seus artigos. Então vamos voltar a dizer, nesse reforço positivo, citando Skinner, reforço positivo, gênero é saúde? Se gênero é saúde, estamos reforçando gênero e saúde, que nos traz colocações importantes entre esses panoramas, ok? Então vamos lá. Quando falamos sobre esse assunto, sobre esses autores, eu coloquei alguns autores aqui, o Alcides José Schlacker, o Marcos Vinícius Simões de Campos, coloquei aqui como adjunto João Paulo Alves da Silva Moreira, ok? São situações que ocorrem. Então vamos dizer de novo: gênero é saúde? Se gênero é saúde, então está em destaque quem? É uma pergunta. E gênero e saúde? É uma pesquisa. Gênero e saúde já foi uma pesquisa. Nós olhamos agora que 80% aqui no Espírito Santo falaram que as mulheres são autistas. 80% são autistas. Não tem uma realidade de mundo como nós. Alguns homens estão na probabilidade maior de ser realista, haver espancamento, bater e mostrar para as mulheres qual é a realidade que acontece mesmo. Então as mulheres são autistas. Agora, tempos atrás eu levei as porradas aí, tinha mulheres lá, não vou falar quem é, fica na restrição, como diz os campos das teorias kandianas. Então 80% é autista. Nos traz uma problemática, não para a questão de homens. Os homens vão ficar com problemas porque essas mulheres são autistas. Assim eu quero perguntar de novo: gênero é saúde? Se gênero é saúde, vai ficar essa estatística. Agora vamos ter que olhar a estatística dos homens também, ok? Eu sei que muitas vezes nós olhamos só as universidades, por exemplo, a Universidade Unicamp, está aqui outros professores, né? Tem a universidade também lá do Triângulo Mineiro, tem a Universidade de Vila Velha aqui, eu também sendo um menor aqui, especialista, ok? Eu já mostrei as graduações sendo especialista. Então nos traz perguntas: gênero é saúde? Se é saúde, gênero, então a espécie está em conflitos, porque vai haverá sempre conflitos, ok? Esses conflitos em princípios de forças. Gênero e saúde é uma pesquisa, é uma problemática, um objetivo geral. Investigar se gênero e saúde é problemática. Agora, investigar gênero é saúde, se é, os próprios jalecos que eu coloquei já houve problema para mim. Sei quantos dias eu tenho de vida. Conheço alguns professores especialistas, os doutores no gênero, estão entendendo o que eu quero dizer. Se é saúde, a cada minuto, igual aquele negócio de areia, né? Esse negócio de areia que vai caindo devagarinho, meu tempo está perdido, ok? Uma identidade perdida gradativa e gradual, ok? Você sabe, a Santina falou comigo, não é minha área, então gênero é saúde. Gênero e saúde já foi minha pesquisa com ela já, ok? Já tive a minha pesquisa, gênero e saúde já tive a pesquisa.